Professor Walter, estava lendo aqui o texto da sua coluna, é destaque no UOL, está lá na nossa primeira página do site. A gente vai ver aqui o que diz a coluna do professor Walter Mairovich. Diz o seguinte: Corsário Trump tenta crimes contra a humanidade em Gaza, sobre isso que a gente fala aqui, e assalto à Ucrânia. Conta aqui para o nosso público do UOL News, professor, um pouco sobre esse seu texto, seus argumentos. Boa tarde. Boa tarde, Diego. Boa tarde, Carla e amigos do UOL. Nós temos que partir de um ponto básico, tá? Histórico. Nós estamos à luz de um caso de direito internacional. E qual é o dado principal do direito internacional e histórico? É que tem a resolução número 18 de 47, aquela que dividiu a Palestina em dois estados, e um ainda não foi implantado, qual seja o Estado palestino. Esse é o primeiro ponto. Quando o Trump fala, ele simplesmente ignora o quê? A resolução 18, que é de 1947. Um segundo ponto, Diego e Carla, que me parece principal, é o seguinte: são 2,1 milhões de palestinos, um pouco mais de 2 milhões de palestinos. Ele propõe o quê? O deslocamento. E como se vai fazer isso? Voluntariamente não vai acontecer. Com força. Como ele vai fazer esse tipo de expulsão dos palestinos da sua terra? Vejo que isso, à luz do direito internacional, é tipificado como crime contra a humanidade. Ou seja, o que ele quer fazer é uma limpeza étnica, como falam todos os juristas, os especializados e os operadores no direito internacional. O que a gente tem ainda como dado histórico relevantíssimo é que quando foi feita a proclamação e se começou a executar a Resolução 18 e que se implantou o Estado de Israel, o que aconteceu? Os palestinos que estavam naquela parte que seria do Estado de Israel foram tirados coercitivamente, à força. Foram, Carla e Diego, 700 mil palestinos retirados dali. Agora, o que a gente tem? Evidentemente, esse episódio que se chamou Nakba, ou seja, catástrofe em Palestina. E muitos historiadores chamam isso de Holocausto Palestino. O que o Trump está querendo fazer, evidentemente, e está no meu artigo, é essa nova catástrofe, essa nova Nakba, ou seja, esses deslocamentos. E o que ele propôs? Ele propôs que os palestinos seriam removidos, e veja, os países são soberanos, para a Cisjordânia e para o Egito, que foram consultados, não, e também se anteciparam dizendo que não aceitam. Veja, são 2 milhões de palestinos. Na Jordânia, são 3 milhões de refugiados palestinos. Onde se vão colocar mais 2 milhões, ou 1 milhão que seja, iam para o Egito. Então, e com qual autoridade, com base em qual direito o Trump determina isso? Então, se trata de algo muito grave, que tipifica crime contra a humanidade. E eu É, gostaria de ressaltar, por último, um ponto, que me parece um ponto fundamental, qual seja o do premier de Israel, o Netanyahu, ter aprovado e sorrido. Ele sorriu quando o Trump se manifestou pela, aspas, expulsão dos palestinos. Então, veja, o que tem de grave nisso? Essa postura de pigmeu aético do Netanyahu. É uma postura de pigmeu pequena.
se é contra o direito internacional, o direito das gentes, os direitos humanos, ele é aético, ele não tem ética. Sim. E se ele olhasse um pouco, tivesse um mínimo de responsabilidade e tivesse a leitura da história do povo judeu, que foi um povo, não vou nem falar do Holocausto, mas vou para trás, um povo que foi deportado, um povo que foi escravizado, um povo que foi deslocado. Ora, será que ele não aprendeu com a história e quer fazer com o outro? Quer fazer com o povo palestino? Isso é um desrespeito. Quando ele assim se posiciona, é um desrespeito ao povo hebreu, ao povo judeu. É evidente que sim. É um povo que quer isso. O Netanyahu tem maioria, ao contrário, ele sofre uma forte oposição dentro de Israel. Agora, eu disse que ia terminar e não terminei, mas agora um ponto também relevante é se juntar isso ao comportamento do Trump à luz da Ucrânia. Foi gravíssimo o que ele disse, embora aqui no Brasil a repercussão tenha sido zero. Mas foi gravíssimo e foi muito forte a repercussão a nível de União Europeia, porque a União Europeia se preocupa com a Ucrânia pela expansão russa. Patrocina a Ucrânia e também a OTAN, NATO faz a mesma coisa. E o que o Trump fala? O Trump fala que atenção, que ele está negociando com a Ucrânia em troca, vou repetir, em troca do quê? Das suas terras, do seu potencial mineral, e aí nós temos o lítio, nós temos o titânio, nós temos materiais preciosos, urânio, e ele fala disso, ele usa a expressão, o Trump, terras ricas. Como entender terras ricas? A Ucrânia é o berço do trigo da Europa, tanto que a sua bandeira é amarela, a representar o quê? O trigo, que ele exporta, ele alimenta. O que ele quer? Fora isso, o Zelensky, que evidentemente está com o pires na mão, porque os Estados Unidos estão cortando todo o financiamento. O Trump já disse que não vai dar ajuda. O Zelensky vai a Davos, recentemente, se reúne com empresários da construção civil dos Estados Unidos e pedem para que eles façam esse investimento. E o Trump entra no meio, exigindo também isso em troca. Sabe quanto que dá isso pelo cálculo que foi feito em Davos? 500 bilhões de dólares para reconstruir as cidades ucranianas arrasadas.